Muito bem, pessoal. A gente está cansado de saber que a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Só que a gente não viu nada que justifique isso até agora. Concorda? Então, como prometido, eu vou fazer uma demonstração bem simples aqui de por que é que essa fórmula funciona, certo? Você já deve ter se perguntado aí, por que a gente está usando o tempo todo π vezes r ao quadrado? De onde é que vem essa fórmula π vezes r ao quadrado, certo? Tem como demonstrar isso formalmente, porém eu não vou fazer a demonstração formal porque isso exigiria cálculos lá do nível superior, que a gente vê na faculdade, certo? Então, a demonstração que eu vou fazer para vocês aqui é uma demonstração ainda informal, porém é uma forma lógica de se ver que essa fórmula funciona de verdade, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai imaginar aí é a divisão desse círculo em 4 partes. Só que eu tenho que imaginar que esse círculo também é um círculo qualquer, certo? Porque senão não vai servir. Eu estou demonstrando eu tenho que mostrar essa fórmula para qualquer círculo, certo? Então, por isso que não tem um valor específico de R aqui. Esse R é qualquer valor, ou seja, o R pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Tudo que eu vou dizer aqui para você fazer, para você imaginar, pode ser feito em qualquer círculo, certo? Então a ideia é essa. Então vamos lá. Primeira coisa, imagine esse círculo sendo dividido em 4 partes. Isso é possível para qualquer círculo? É. Qualquer círculo eu posso dividir em 4 partes, né? Então fica esses 4 setores aí. Posso dividir mais ainda? Posso dividir em 8 partes? Pode. Qualquer círculo você pode dividir em 8 partes. Você pode dividir em 16 partes? Pode. Dividiu em 16 partes. Posso dividir em 32 partes? Pode. Pode dividir em 64 partes? Pode. Pode dividir em 128 partes? Pode. Você pode dividir até infinito? Acho que pode também, né? Você pode ir dividindo até que esses setores fiquem bem fininhos mesmo, certo? Mas vamos imaginar com essa figura aqui, você fazendo o seguinte processo. Você vai pegar cada setorzinho desse daqui, vou pegar esse setor e vou colocar bem aqui, certo? Com a pontinha dele virada para cima, certo? Esse setor eu coloquei aqui, ó. Já esse segundo setor, eu vou colocar ele virado com a pontinha para baixo. Encaixa ele aqui com esse outro setor. E assim sucessivamente. Esse outro setor eu vou pegar e colocar bem aqui. Esse outro setor, vou colocar ele bem aqui. Esse outro bem aqui. Esse outro bem aqui. E assim sucessivamente, certo? Romério, eu posso fazer isso quantas vezes? Você pode fazer quantas vezes você dividir o círculo em setores. Estou fazendo com essa quantidade aqui para a gente não perder muito tempo ali dividindo e é claro, tem um limite ali para a gente fazer com o pincel aqui, porque dá muito trabalho para ir dividindo mais que isso, né? Porém, vamos supor que eu tenha feito todas as partes aqui, certo? Tem quantas partes? 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Já tinha feito um a mais, né? O importante disso daqui é você imaginar, certo? Imagine que você fez essa divisão não só em 16 setores, você dividiu ele em infinitas fatiazinhas dessa daqui, certo? Infinitos setores. Se você dividir em infinitos setores, esse pedacinho aqui ele vai ficando cada vez menor, vai ficando bem pequenininho, 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 até que, se essa parte vai fechando, 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 essa partezinha aqui aparentemente está onduladazinha aqui, ó, ele vai tender, na verdade, a ficar reto. Quanto mais eu dividir ali, a tendência é que ele vai ficando reto. Ou seja, isso aqui vai se transformando em um segmento de reta. A mesma coisa acontece aqui em cima. Vai se transformando em um segmento de reta. E isso eu fazendo as divisões até infinito. Agora vamos analisar o que acontece aqui de lado. Se a gente vai dividindo cada vez mais aqui, ó, vai dividindo, a tendência é que esse segmento aqui ele vai se igualando aqui, ó, ele vai ficando reto também aqui, ó, até que esse segmento aqui seja a própria altura desse setorzinho aqui, ó. Então vai ficar reto, vai chegar uma hora que vai ficar reto, isso aqui vai se transformar em um... O que vocês acham aí? Vai se transformar em um retângulo, ó. Vai ficar assim. Nossa! Então eu transformei a área dessa região aqui, eu transformei essa região do círculo em um retângulo. Então, ao invés de eu calcular a área do círculo agora... Aliás, para mim calcular a área desse círculo agora, basta que eu calcule a área deste retângulo aqui, que é muito mais fácil. Como é que a gente calcula a área do retângulo? É só fazer base vezes a altura. Romério, mas eu não tenho nem a base e nem a altura. Calma, vamos ver. Como esse segmento aqui, ó, ele é justamente a altura desse setorzinho aqui, ó. Vamos ver o que significa ser essa altura. Olha, essa altura desse segmento aqui, ó, é nada mais, nada menos que o raio. É o raio, que é a medida, ó, do centro da circunferência até a borda do círculo, né? Na verdade, do centro do círculo até a borda do círculo. Ou seja, isso daqui, ó, é o raio R, certo? E essa medida da base aqui, quem vai ser essa medida da base? Observe que, como eu fui colocando um setorzinho com o bico para cima, outro com o bico para baixo, essas basezinhas aqui, ó, se eu contar, se eu juntar todas essas bases aqui, ó, completa essa basezinha, mais essa base, mais essa base, mais essa base, mais essa, 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 mais essa. Isso vai dar quem, ó? Saindo daqui até aqui. Isso é o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é o quê? Essa linhazinha aqui, que a gente cansou de ver a formulazinha dela. A formulazinha para calcular esse comprimento dessa circunferência é 2π vezes
o raio, né? Olha que interessante, ó. Se isso aqui é 2π vezes o raio, só que essa linhazinha, se você observar, foi colocada metade daqui para cá foi colocado embaixo e daqui para cá foi colocado em cima, certo? Então, esse pedacinho aqui é a metade desse comprimento aqui. Então, a metade desse comprimento é só dividir por 2, né? Então, quem é essa metade aqui? Se a gente dividir isso aqui por 2, pode cortar aqui, né? Vai sobrar quem? Π vezes o raio. Ah, rapaz, então a base desse retângulo aqui é π vezes r. Que legal, gente. Então, a gente já tem uma base e tem uma altura. Como é que a gente calcula, então, essa área? Observando que essa área é a mesma área do círculo, certo? Se a gente está calculando, se a gente quiser, então, calcular a área desse círculo, é a mesma coisa que calcular a área desse retângulo. Como é que eu calculo a área desse retângulo, então? É π vezes r, que é a base, né? Base vezes a altura. Vezes a altura. Quem é a altura agora? É o r. Então, vai ficar π vezes r vezes r. Ou seja, a área desse círculo ali, que é igual à área do retângulo, vai ser π vezes r vezes r. Π vezes r ao quadrado. Então, aí a gente, de certa forma, demonstrou, né, que a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Isso significa o quê? Significa que você está certo em usar essa fórmula. Você pode usar essa fórmula tranquilamente porque ela funciona, certo? Isso tudo aqui que eu fiz foi só para demonstrar de onde é que vem esse π vezes r ao quadrado, certo? Isso demonstra que ela funciona, então pode continuar usando tranquilamente, certo? Como é que a gente calcula a área do círculo? Só fazer πr ao quadrado. Muito bem, espero ter entendido, tenham gostado dessa aula, porque geralmente o pessoal que gosta da matemática de verdade, ele gosta justamente desse tipo de demonstração, dessa passagem lógica, de perguntar por quê? De onde é que vem essa fórmula? Por que dá certo? Certo? Então, a ideia é essa, que você goste disso daqui também, certo? Não tem na atividade de vocês, não tem nenhum exercício sobre isso daqui, mas é muito importante que vocês aprendam a fazer esse tipo de pergunta, certo? Por quê? Certo? Então, valeu e até as próximas aulas.